Olá, CB Poder no ar ao vivo na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu, Ana Maria Campos e Roberto Fonseca, recebemos hoje Júlio César Reis, diretor de comercialização da TerraCap. Participe do programa em nossas lives do YouTube e Facebook. Lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível nos principais tocadores de podcast. Seja bem-vindo, Júlio, Roberto. Bom, a gente está... Vamos começar o programa falando de um tema que tem despertado controvérsias em relação ao projeto de lei que a Câmara Legislativa aprovou, que trata de uma ajuda, um socorro para o BRB. Como os imóveis, existe uma lista de imóveis que foram dados, que foram listados, né, que foram colocados no projeto, que serão usados como garantia ou poderão ser comercializados nesse processo de reestruturação do banco. Um desses terrenos é da TerraCap, que é um terreno, aliás, o mais valioso, que fica na região do Taquari, né? Existe uma polêmica em relação a essa área. Eu queria que você pudesse explicar para a gente que área é essa, qual era a destinação dela, onde ela está localizada. Fizesse você que entende muito de mapas, é um técnico, né? Começou como técnico, hoje já ocupou a presidência, hoje é um diretor, conhece bastante o Distrito Federal. Explica para a gente que área é essa. Okay. Por favor. Obrigado, Ana. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no CB Poder. Bom, o que é a Gleba A? A Gleba A é uma área de 716 hectares pertencente à TerraCap, que fica situado no imóvel chamado Brejo ou Torto. Essa gleba é uma área situada numa zona de expansão urbana da cidade. Ela ainda não é um imóvel urbano. O que é um imóvel urbano? É aquele que já passou pelo rito do parcelamento do solo urbano. Júlia, a gente está com as imagens que você trouxe da TerraCap. Certo. Se você quiser já apontar... Este é um imóvel passível de ser urbanizado, de acordo com toda a legislação do Distrito Federal. Ele fica situado ali, depois da torre de TV digital, você tem ali um núcleo do Exército, né? E essa área fica situada ali bem atrás daquele núcleo do Exército. Essa área pontilhada? É a área que está destacada em vermelho aí neste mapa, né? E boa parte da polêmica, Ana, que ganhou as redes sociais nos últimos dias, cita que essa área ela interfere com centenas de nascentes da região da Serrinha do Paranoá e que, de acordo com as pessoas que vêm tratando deste assunto, que centenas de famílias que ocupam a área também estariam prejudicadas. Vocês podem ver por essa imagem aí, primeiro que não existe nenhuma ocupação, não existe nenhuma casa, nenhum condomínio, nenhum chacareiro, ninguém ocupa hoje esta área, certo? Segunda constatação... Totalmente desimpedida a área, então. Totalmente desimpedida do ponto de vista de qualquer tipo de ocupação e não existe dentro da área da Gleba A nenhum curso d'água, como pode ser evidenciado também neste mapa. Nós temos ali pontilhado em azul os cursos d'água da região da Serrinha do Paranoá, que realmente são muitos, mas estão situados ao sul desta área e não dentro dela, como algumas pessoas imaginavam estar. Ô Júlio, um dos pontos que os moradores da região lá, por exemplo, a Associação Preserva Serrinha, eles dizem que a região em si toda contabiliza em torno de 20 a 25 mil moradores nos núcleos rural da Palha, Córrego do Urubu, essa região toda ali ao redor. Essa área de 716 hectares, qual é a capacidade populacional para ela e o que precisa de, por exemplo, infraestrutura se ela chegar a ser implantada? Perfeito. Excelente a sua pergunta, Roberto. Vamos lá. Deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, Brasília tem um modelo de ocupação urbana. Cada cidade tem o seu modelo de ocupação e Brasília tem um modelo muito claro. Qual é esse modelo? Nós ocupamos aqui os platôs e deixamos os vales livres. Então, vou dar exemplos. Plano Piloto de Brasília, Asa Norte e Asa Sul. Não tem um córrego que atravessa a região do Plano Piloto. É uma região alta, certo? E não tem nenhum córrego que passa por aqui, é um platô. Cidade do Guará, não tem nenhum córrego que atravessa ela. Por quê? Porque é também uma região alta. Eu vou dar outros exemplos. Taguatinga, Ceilândia, Samambaia,
Recanto das Emas, Santa Maria, são exemplos de modelo que seguem um modelo de ocupação urbana do Distrito Federal. Gama, a cidade que ficou em segundo lugar no concurso, vencido por Lúcio Costa, né, em 1955, não tem um curso d'água, você não atravessa um córrego. Essa região da Serrinha do Paranoá é exatamente a mesma coisa, é um platô, não tem nenhum curso d'água nela, e a região dos vales, certo? Ela não está alcançada pela gleba. Agora, qual é a capacidade dessa área? O Plano Diretor de Ordenamento Territorial, ele traz em um de seus capítulos uma informação muito importante, que é a densidade populacional prevista em cada uma das regiões de expansão urbana da cidade. A densidade prevista para aquela região ali é de 50 habitantes por hectare. Com isso, considerando uma área de 716 hectares e uma densidade de 50 habitantes, nós temos, portanto, uma população de aproximadamente 35 mil pessoas residindo ali. Isso, obviamente, seguindo todas as diretrizes de licenciamento ambiental, de licenciamento urbanístico e de implantação de infraestrutura que, obviamente, deverão ser consideradas no momento em que um projeto de parcelamento do solo for proposto para aquela região. Aquela área, existia uma previsão da TerraCap fazer um empreendimento habitacional ali, vender, parcelar? Qual era o projeto da TerraCap para essa área? Bom, vamos lá, Ana. Certamente, todos nós já ouvimos falar aqui de um novo sistema viário que ligaria a região do plano piloto até a região norte da cidade, né? O governo chegou a estudar uma parceria público-privada, fez um chamamento, fez um procedimento de manifestação de interesse, né, destinado à iniciativa privada. Um consórcio se apresentou, estudou aquela área, no intuito de, com a exploração imobiliária dessa gleba A, obter os recursos necessários para construir o sistema viário, composto de duas pontes, né, uma passando no braço do Córrego do Torto, outra passando no braço do Córrego Bananal, que hoje forma um Lago Paranoá, um túnel atravessando o Lago Norte, indo até a região de Sobradinho. Então são as pontes do Lago Norte que se falava que poderiam ser construídas, é isso? Essa área era exatamente a área que seria dada em pagamento para a construção desse sistema viário, certo? Recentemente houve uma mudança na estratégia do governo. Essa área deixou de ser considerada para este fim. Isso não quer dizer que essas pontes não venham a ser construídas no futuro, mas serão feitas de outra forma. E agora, esse imóvel não faz parte do planejamento estratégico da TerraCap, porque este imóvel já estava à disposição da Secretaria de Mobilidade para esse outro projeto. E em relação à entrada agora da Serrinha do Paranoá, dessa gleba A, no projeto de socorro financeiro ao BRB, a TerraCap foi baseada em estudos ambientais ou foi em cima só na reclassificação do PDOT? Não, o PDOT não reclassificou essa área. Olha, é importante ressaltar o seguinte, a gleba A, desde o PDOT de 1997, já era classificada como uma área de expansão urbana. Então a destinação que ela tem hoje é a mesma destinação que ela tinha desde 1997. O que mudou de lá para cá? O que mudou de lá para cá é que ao longo dos anos, né, foram se criando condições um pouco mais restritivas e direcionando um pouco mais os estudos tendentes ao parcelamento daquela área. Vou dar dois exemplos. Primeiro, ela está situada na APA do Planalto Central. Então, na APA do Planalto Central, ela está classificada como uma área de desenvolvimento sustentável, certo? Destinada ao parcelamento do solo urbano, desde que você cumpra aí uma série de requisitos que estão todos elencados no plano de manejo da APA do Planalto Central. Júlio, quais requisitos são esses? Por exemplo, você não pode tratar o esgoto de eventual parcelamento daquela região e lançar diretamente no Lago Paranoá. Você trata o esgoto e joga ele para um outro curso d'água, né, em outra bacia hidrográfica, o que é uma coisa feita de forma comum aqui no Distrito Federal. Por exemplo, todo o esgotamento sanitário da cidade do Recanto das Emas é bombeado por 22 quilômetros até a estação do Melchior.
todo o esgoto gerado em Águas Claras, aliás, até bem pouco tempo atrás, quase todo o esgoto gerado em Águas Claras era bombeado até a estação de tratamento sul da CAESB, que fica às margens do Lago Paranoá, e era tratado ali. Agora a CAESB construiu um novo interceptor de esgoto e o esgoto de Águas Claras está indo lá para a estação do Melchior. Quer dizer, você tira o esgotamento sanitário, o esgoto de uma bacia que já está saturada e leva para outra. Isso possibilita o desenvolvimento urbano. É como se você... É a mesma coisa que a gente faz com água, né? Hoje nós estamos trazendo água do sistema Corumbá para abastecer Brasília. Do mesmo jeito que a gente traz água de fora, a gente também leva o esgoto para fora, porque a nossa região é dotada de baixa capacidade hídrica. Agora, na lista, né, que foi anexada ao projeto de lei, essa gleba ela é colocada como estando localizada no setor Taquari. Certo. Qual é a distância dessa área para aquela região que já está habitada no Taquari, que já tem terrenos vendidos, casas construídas, o bairro já constituído? Ok, vamos lá. Existe o setor habitacional Taquari, que é composto de duas etapas. Então, a primeira etapa do Taquari, ela tem o primeiro trecho, que é ali onde tem o Taquari trecho 1, que é na subida do Colorado à direita, certo? É uma região já parcelada pela TerraCap nos idos de 2002, 2003, hoje é um bairro 100%, quase 100% ocupado, 100% vendido pela TerraCap. É um dos melhores lugares para se viver aqui em Brasília, Ana. É um bairro dotado de 100% de infraestrutura urbana. E nós temos a segunda etapa do Taquari, que é aquela região que fica logo após a torre de TV digital. Então, vou chamar do Colorado, né, que é um ponto que todos nós aqui conhecemos, até esse lugar nós temos aí aproximadamente uma distância de 4 ou 5 quilômetros. Porque se for construída implantado um bairro, um novo setor habitacional nessa região, quem morar vai precisar de uma via de acesso, a infraestrutura até chegar ao local. Quem ficaria responsável por essa infraestrutura? E também pergunto se essa infraestrutura de mobilidade pode atingir essa região que é preservada. Olha, primeiro, quando você planeja um bairro, é de responsabilidade do empreendedor construir todo o sistema viário necessário para servir aquele bairro. Então, quando a TerraCap é empreendedora, nós construímos todo o sistema viário e implantamos toda a infraestrutura necessária para que aquele bairro funcione. Se o empreendedor for um privado, qualquer um, seja quem seja, ele será o responsável por isso tudo. E, obviamente, tudo é feito após o licenciamento ambiental. Ô, Júlio César, em relação a essa gleba, já é um projeto concreto de ocupação da área ou, neste primeiro momento, ele apenas está sendo utilizado como garantia financeira? Olha, não existe um projeto pronto para a ocupação daquela área. O que existem são estudos contratados pela TerraCap e que apontam para a viabilidade de toda a ocupação daquele espaço com o parcelamento do solo urbano. A TerraCap contratou recentemente a UNB e tem o professor Henrique Chaves apresentou juntamente com a sua equipe, um estudo fantástico que aponta inclusive o seguinte, que o parcelamento do solo urbano com a instalação de dispositivos de infiltração forçada de água no solo, que nada mais são do que pequenas caixas, pequenos reservatórios que você constrói dentro de cada lote. Você canaliza toda a água do lote para aquele reservatóriozinho e a água infiltra ali ao invés de ir para a rua. Esse tipo de dispositivo tem o condão de proporcionar a infiltração da água no solo nos mesmos níveis que a gente tem hoje com a vegetação que se tem lá. E o estudo foi contratado especificamente para o setor habitacional Taquari. Bom, a gente tem muito assunto ainda, mas a gente tem que ir para o intervalo. 1 minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Júlio César Reis, diretor de comercialização da TerraCap. Até já.
A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Júlio César Reis, diretor de comercialização da Terracap. Bom, um outro argumento apresentado pelos ambientalistas em relação àquela região é que ali é uma região de vegetação nativa do Cerrado. É isso mesmo? Bom, vamos lá. Aquela área não é uma área de vegetação nativa. A vegetação nativa já foi removida na década de 1970, quando a Proflora, que era uma empresa do governo do Distrito Federal que tinha como missão promover o reflorestamento de algumas áreas, ela promoveu ali um reflorestamento usando pinos, né? Então, esse mapa mostra o quê? Esse mapa mostra exatamente isso. Todas aquelas áreas que estão destacadas ali em verde escuro são áreas em que, na década de 70, foi plantado pinos. Essa imagem é uma imagem do final da década de 80, ou seja, aproximadamente 10 anos após o plantio dessas áreas para a Proflora. Ana, algumas dessas áreas têm esses mesmos pinos aí até hoje, e eles estão sendo removidos agora, certo? Então não é o que tem lá hoje, não é uma vegetação nativa do Cerrado. É, na realidade, aquilo que tecnicamente nós classificamos como chamado de campo sujo. Esse nome, em que pese ser esquisito, é a classificação técnica, né? Para o nível de cerrado que nós temos ali. Quando você usa uma cultura como pinos, como o eucalipto, que não são culturas típicas, não são culturas exóticas, eles drenam completamente o solo ali daquela região e anos e anos após a sua retirada, a gente percebe que a vegetação nativa tem muita dificuldade de se recompor em função disso. Obviamente existem lá hoje ainda do cerrado árvores espaçadas, mas não é mais um cerrado nativo. Ô Júlio, a gente está olhando esse mapa aí, eu gostaria que você detalhasse um pouquinho mais em relação ao complexo viário que vai ser necessário, se essa área for necessariamente aprovada, né? Se for implantada. Vemos ali, por exemplo, a Épia, aquela ali, a via que liga o Varjão ao Paranoá. O que vai ser necessário de intervenção urbana, por exemplo? Porque a gente vê uma área hoje de cerrado, né? Uma área uma área ambiental de não ocupação urbana. Que tipo de intervenção vai ser necessária? Olha só, Roberto, todas as intervenções necessárias ao parcelamento do solo urbano neste local dependem do tipo de parcelamento que vai ser feito aí. Qual é a população? A população máxima é uma população de 35 mil habitantes, certo? Então, existe hoje um conceito urbanístico que é utilizado nos parcelamentos aqui do Distrito Federal, em que nós temos que gerar centralidades em cada área e nós temos que evitar que as pessoas que ali residam se desloquem necessariamente até o plano piloto para poder vir trabalhar. Então a gente tem que criar condições para que as pessoas trabalhem, morem, certo? Na mesma região. É o conceito do work, live and play. Então, o tipo de sistema viário que vai ser considerado, o local por onde ele vai passar, a largura da via, esses detalhes técnicos que você me pergunta, eles são definidos durante a elaboração do projeto. E no momento que se tem são diretrizes urbanísticas e diretrizes ambientais para a ocupação da área. Não existe hoje um projeto de sistema viário para este parcelamento em específico. Como a gente citou, houve uma grande repercussão nas redes sociais, vídeos no YouTube, no Instagram, diversos ambientalistas, a população se mobilizando, inclusive a Serrinha vai fazer a Associação Preserva Serrinha vai fazer um debate no próximo domingo em relação ao tema. Essa repercussão surpreendeu a Terracap? Ou você acredita que vai ser necessário mais debates junto à população que mora ao redor ali para a implementação da área? Eu acho que esses debates são importantes e trazem à baila e evidenciam um fato que é importante em toda a cidade. Aqui em Brasília, as pessoas estão se apropriando da cidade, estão reconhecendo a cidade como um espaço delas, certo? E, obviamente, querem entender. Então, o que é importante de ser dito? Primeiro, nós temos duas situações distintas na Serrinha do Paranoá. Uma situação é a situação de uma área cujo ordenamento territorial do Distrito Federal
desde 1997 já prevê uma ocupação urbana que é exatamente essa área da gleba A, ok? Outra coisa e que está 100% condizente com o modelo de ocupação urbana do Distrito Federal, que é o modelo de ocupação dos platôs. Outra coisa nós temos, destoando de tudo isso, uma série de ocupações irregulares que acontecem na região da Serrinha do Paranoá, que é exatamente aquela região que o modelo urbanístico de Brasília diz que nós não devemos ocupar, que são a região dos vales, a região dos cursos d'água. Estas ocupações na Serrinha, sim, é que tem que estar no centro do debate. Essas ocupações na Serrinha, elas é que danificam o meio ambiente, elas é que degradam a qualidade da água que chega até o Lago Paranoá. Essas ocupações, que são inúmeras, é que estão em um processo de regularização fundiária conduzido pela TerraCap, com a participação ativa das associações, das diversas associações de moradores da Serrinha do Paranoá. Aquela velha máxima, culpa depois fica irreversível e tem que regularizar. Olha, Ana, eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar esse local. Eu recentemente fui a um casamento de um amigo lá e era o seguinte: quando você vai chegando com o seu carro, você tem que parar no meio da subida para o outro descer, porque dois carros não conseguem passar juntos na mesma via, porque aquilo foi tudo, infelizmente, ocupado de forma irregular. Então, as pessoas têm que se mobilizar contra o parcelamento irregular do solo e não contra o parcelamento regular. Nós estamos aqui numa tentativa de mudar cultura. Quando você quer mudar uma cultura, o que você faz? Você coíbe aquilo que você não quer e facilita aquilo que você quer. E é exatamente nesse sentido que a política pública do Distrito Federal vem sendo tocada. Nós estamos facilitando o que a gente quer, que é a ocupação regular e ordenada do solo, e dificultando aquilo que a gente não quer. E no meio disso tudo tem a regularização fundiária, onde a gente trabalha para regularizar aquilo que é possível. E quando o Estado não oferece oportunidades de moradia, né, opções de moradia, as invasões se potencializam, né? Verdade. Mais invasões. Exatamente. Agora, eu queria perguntar uma coisa também que é bem importante em relação ao valor dessa área, que no projeto foi colocado como 2 bilhões e 200 milhões de reais. Quem fez essa avaliação, pensando que pode ser um bairro de até 35 mil moradores, esse valor está condizente? Está 100% condizente. Certo? Essa avaliação foi feita pela própria TerraCap, pelos técnicos da TerraCap. Não é a primeira vez que nós avaliamos essa área. Essa área vem sendo avaliada desde 2013. Obviamente, à medida em que surge uma nova legislação que muda a capacidade ou que muda as diretrizes de ocupação daquela área, esse valor ele varia em função daquilo que você pode e daquilo que você não pode fazer ali naquele local. Esse valor de 2 bilhões e 200 milhões de reais é fruto da última avaliação que foi agora feita pela TerraCap. A avaliação anterior foi feita ainda em 2020. Nós tínhamos um valor um pouco abaixo disso e esse laudo foi atualizado e resultou neste montante. É um dos pontos que os moradores da região, inclusive, questionam. Nessa conta que a TerraCap fez, o valor do hectare seria na faixa de 3 milhões, mais ou menos. Quanto seria a conta final que ia chegar, por exemplo, para um morador conseguir comprar um terreno ali na região? Olha, o morador que vai comprar um terreno na região não é um morador que tem que se basear no valor da gleba A. O pessoal que está com esse discurso, certamente é um discurso das pessoas que ocupam as áreas situadas na Arina Taquari, que é exatamente aquela área que vai ser regularizada. Ali o parâmetro é outro, certo? O parâmetro a avaliação ela é feita tomando-se como referência critérios objetivos. Então, se você tem uma gleba e você pode verticalizar naquela gleba e construir ali um bairro para até 35 mil pessoas, o valor daquela gleba é proporcional a este empreendimento. Quando você tem um empreendimento de regularização fundiária, você avalia um parcelamento do solo considerando tão somente os lotes residenciais unifamiliares. Então você tem que ter uma única família em cada lote. E o critério para avaliar para a regularização fundiária
é completamente diferente dos critérios que são utilizados para avaliação e determinação do valor de uma gleba. E só uma pergunta rápida, que nosso tempo acabou, mas aquela região comporta verticalização? Aquela região ali possui diretrizes urbanísticas, sim, que permite verticalizar e construir até 4 pavimentos. Tá certo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui, sua presença, e que venha sempre conversar, porque a Terracap tem muito assunto, é uma empresa muito importante, né, Roberto? Exatamente. Enfim, bom, obrigada pela companhia, o CB Poder fica por aqui, até a próxima, tchau.